Cícero, que me acompanha, sua esposa, auxiliar de trabalho, Ana Cristina. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha filha linda, Bruna, serva do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela missionária Gilma, esposa do pastor Daí, que me acompanha também, homem de Deus, meu pastor. E minha esposa linda, maravilhosa. Vou pegar aqui a frase do pastor Daí, que é a minha muito digníssima esposa linda, que está comigo hoje aqui. Quero glorificar a Deus pela vida dos adolescentes. Vocês são bênção. E é um tema maravilhoso no qual vocês se separaram. E quero pedir, sem delongas, irmãos, que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. É um tema fantástico. Eu vou ser ligeiro, sucinto e objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração dentro desta palavra. Eu pedi a Deus a revelação da sua palavra e Deus teve misericórdia do seu servo, e eu fico muito feliz por saber que existe pessoas comprometidas com o reino dos céus, seja ela grande ou pequena. Deus está trabalhando e sempre abrindo uma porta para o seu reino. Todos acharam, irmãos? Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que é o tema desse congresso. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui, irmãos, desde o princípio, porque eu preciso contextualizar. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Diga comigo: chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor, diga do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, jamais sairá. E escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ser aqui bem preciso, porque Deus falou muito forte hoje no meio desta igreja, através dos louvores, das oportunidades. Mas eu louvo a Deus pela vida dos jovens que colocaram esse tema sobre uma porta. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, Jesus ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz que ele é a porta das ovelhas. A porta que ele abre, que ninguém pode fechar. Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus se declara como uma porta. Mas o que me chama a atenção, dentro do contexto no qual foi escolhido, é que eu parei para observar que a igreja de Filadélfia é uma das poucas igrejas no Apocalipse, ela e Esmirna, que não tem nenhuma reprovação. Só duas igrejas da Ásia que foram usadas como exemplo para as nações, para o povo de Deus na terra, porque isso aí é para nós, é dentro, começa de dentro para fora.
quando ele diz que livraria aquela igreja da tentação, do momento da tribulação que viria sobre a terra para provar os habitantes da terra, a provação primeiro vem por nós, vem de dentro da casa. Pedro ele já vai dizer que é necessário que comece dentro da casa. E eu parei para entender, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer dentro dessa palavra para esse congresso, para esses adolescentes, para esses jovens, para a igreja, para o ministério, para mim, Senhor, fala comigo. E Deus disse assim para mim, meu filho, eu sou o dono da chave. Eu sou o dono da chave. Quando ele empresta a chave, a porta é dele também. Nós somos mordomos. Então eu quis entender um pouco mais a fundo. E quando eu olhei para dentro do contexto da igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia era uma igreja formada por pessoas que não eram judias, pessoas que não tinham sangue, não tinham descendência de Abraão, eram pessoas gentílicas, como é chamado, pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel, pessoas que receberam a pregação da palavra, porque alguém que havia recebido a chave um dia, passou e abriu a porta do reino e deixou aberta. Mas esta igreja dentro desta cidade, uma cidade importante na Ásia Menor, que ficava em uma das estradas que fazia a ligação da Ásia com a Europa, era interessante para Roma ter aquela rota ali comercial, para difundir também a sua cultura. Era uma cidade que, segundo alguns historiadores, foi criada por Átalo II, em homenagem ao seu irmão Eumenes. Então ele coloca o nome de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Era uma cidade que tinha como base o amor fraternal. Uma cidade que também sofria em um ambiente no qual ela estava localizada, de muita atividade vulcânica. Então constantemente aquela cidade ela tinha alguns abalos sísmicos, que chegou na história a acontecer um grande desastre naquela cidade, e aquela cidade sofreu e foi devastada, e ali recebeu recursos de Roma, foi isentada de impostos por Tibério, e ela ali foi reconstruída. Depois recebeu o nome de Nova Cesareia. 30 anos depois caiu em desuso, recebeu um outro nome chamado Flávio. Essa cidade aqui é uma cidade que foi marcada por esta congregação. Ela entrou na história por causa dessa igreja. Igreja essa que você vai olhar e vai observar que ele diz assim: eu conheço as tuas obras e sei que tu tem pouca força. Quando ele fala de pouca força, nós entramos no contexto de igreja pequena, uma igreja que não tinha muita expressão em uma cidade onde era prestado culto ao imperador, mas uma igreja que você vai analisar e olhar que não tem porém contra ti, uma igreja que manteve fiel, uma igreja que sustentou nos momentos de tribulação, uma igreja que não se deixou influenciar, uma igreja que permaneceu fiel à palavra. O que eu quero dizer para vocês, adolescentes, jovens, permaneça fiel às influências que esse mundo oferece. Permaneça firme, porque tem um que é dono da chave, que é dono da porta, que vai manter esta porta aberta para que vocês venham continuar a fazer a obra de Deus. Observe que ele diz que ele colocou uma porta aberta. Ele não disse que ia abrir uma porta. A porta ela já foi aberta há muito tempo atrás. Ele só está dizendo, a porta já está aberta. Mas por que ele vai deixar a porta aberta? Porque ele vai deixar, porque ele observou e viu que aquela igreja era uma igreja que tinha condições de aproveitar a oportunidade de servir, de fazer a obra, de propagar a palavra em meio à perseguição. Aí eu parei para estudar um pouco mais. Eu falei, mas que perseguição eles sofriam aqui? Eles sofriam uma perseguição, irmão, pelos judeus. Foi onde Deus me deu a revelação. Os judeus
de Filadélfia. Por quê? Porque qual era a perseguição? Eles diziam que eles não eram pertencentes ao reino de Deus por não serem da linhagem abraâmica. Eles diziam: vocês não podem ser representantes de Deus porque vocês não são judeus. Tentando fechar a porta que Deus abriu. Em quantos momentos na nossa vida encontramos pessoas assim, que vai tentar fechar a porta do reino de Deus, a te julgar, a dizer que você não é digno, que você não merece? Quantos, meus irmãos, vão tentar fechar as portas do reino de Deus para vocês? Mas eu quero dizer nessa noite, Jesus, ele começa aqui a narrativa para essa igreja. Ele começa dizendo: aquele que é santo e verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém pode abrir. Eu imagino aquela igreja recebendo essa mensagem. Que coisa linda, maravilhosa, que reconfortante saber que o judeu tentou fechar a porta e olha, eles atrapalharam de tudo quanto foi forma a pregação do evangelho lá na cidade de Filadélfia. Eles tentaram de tudo quanto foi forma. É conhecido isso. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo do gentil, quando foi chamado, a Bíblia vai dizer que o maior problema que ele enfrentou no ministério dele foi que os judeus perseguiam a igreja que ele plantava, dizendo: olha, é necessário que vocês observem a lei de Moisés e se circuncidem para que vocês venham ser salvos. E Paulo está dizendo: não é pelas obras, é pela graça. Não é pelas obras, é pela graça. Não é pelo mérito, porque se fosse pelo mérito não estaríamos aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, uma certa vez, ele chama Pedro e fala: Pedro, eis que te dou as chaves do reino do céu. Eu falei: Jesus, esse negócio é forte. Aquilo que tu ligar, será ligado, e aquilo que tu desligar, será desligado. Para os judeus isso é uma coisa muito comum: ligar e desligar, permitir e não permitir. A igreja tem um papel importante na terra, mas não é a igreja que dita o que está sendo no céu. A igreja é a que confirma aquilo que já foi dito no céu. Você vai entender a história que Pedro, quando ele é chamado na casa de Simão Curtidor, ele está lá orando, de repente desce um pano com animais que ele considerava impuro por ser um judeu convicto. Ele vai dizer, Jesus vai dizer para ele: ó, Pedro, mata e come. Pedro vai dizer: Senhor, eu nunca botei coisa tão imunda na minha boca. Jesus vai dizer: não diga imundo aquilo que eu já purifiquei. Não diga que é imundo aquilo que eu já santifiquei. Na visão ele via dois homens chegando e chamando ele. Aí de repente termina a visão, chega lá o varão e fala: tem um homem te procurando, o nome dele é Cornélio, é necessário que tu venha conosco. Aí Pedro então vai. Pedro caminha até a casa, chega lá na casa do centurião. Quando ele entra, ele vê o povo reunido ali que não era judeu. Pedro então, quando abre a boca, o Espírito desce, batiza. Na hora eles começam a falar em mistério e língua. Aí Pedro vai dizer: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o interessante do ministério de Pedro é que Cristo, no final, antes de subir na praia, quando ele faz aquele tete a tete com Pedro, ele vai dizer: Pedro, tu me ama? Ele ama o Senhor. Terceira vez que eu pergunto, ele fica triste porque sabe que ele errou feio. Mas ele vai dizer uma coisa que eu guardei no coração: confirma teus irmãos. Aquilo que você ligar na terra será ligado no Mateus 18:18. Olha a missão de Pedro. Paulo é chamado no cenário e Paulo agora vai pregando, não tem fronteira. Paulo agora é o apóstolo dos gentios e os judeus se levantam e falam: não é possível. Dentro da igreja tinha pessoas também, pastor, inescrupulosos da lei. Eles ficavam perseguindo aquilo que era feito, aquilo que era plantado, as portas que eram sendo abertas, eles tentavam fechar. Então de repente Paulo, quando volta, buscando confirmar o ministério para os gentios, faz uma reunião em Jerusalém. Aí quando chega o concílio, há confusão, há aqueles que são contra. Mas de repente Pedro, sabendo da missão que Deus deu na mão dele: eu te dei a chave, Pedro, e agora tu vai ter que abrir essa porta. Então Pedro pega a palavra, levanta a mão e fala: irmãos, bem você sabe que antemão Deus havia me chamado, mas olha, escuta esses homens aí, eles passaram por todo tipo de
de tribulação e perigo de morte. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro apazigua o negócio, que o povo recebe a palavra e abaixa, Paulo começa a contar, aí um deles escreve uma carta importante, já falei disso. Que nenhum cristão às vezes quer ler essa carta, né? O cristão quer ler a carta do Timóteo, a carta até do Apocalipse, mas a carta de Atos dos Apóstolos que foi escrita tem que ler com cuidado. Vou dar o norte, capítulo 15. É a reunião lá em Jerusalém. O que foi escrito na carta? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que não nos viemos empunhar em cargo nenhum, senão só esse, que fujam da prostituição, da carne sufocada e do sangue das coisas sacrificadas aos ídolos. Só. Essa é a base da igreja não judia. Aí, às vezes eu fico preocupado porque eu vejo muitas pessoas confundindo, perdendo a sua identidade. A porta ela já foi aberta, é só entrar. Para entrar pela porta, irmão, é mudança de ambiente. Uma porta serve para te transportar para outra situação. Então Deus está dizendo para você: foi debaixo de muita perseguição e luta para manter essa porta aberta na terra. Então, meu irmão, aproveita essa oportunidade e entra. Passa por ela. Eu fico imaginando o pessoal de Filadélfia quando escuta essas palavras. Aí ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Deus sabe. Ele conhece o teu coração, tua alma. Ele sabe o que você está passando, o que você precisa, aonde você precisa melhorar. Não é o mérito, mas o reconhecimento é importante, porque assim o diabo não te engana. Foi falado sobre John Wesley aqui. Tem uma situação sobre John Wesley que eu acho interessante, que o inimigo usa muito contra nós, que é massagear nosso ego. John Wesley, numa pregação, mais de 1000 almas aceitaram Jesus, movimento danado. Aí, quando ele desce do púlpito, alguém fala com ele: pastor John Wesley, o senhor pregou muito. Aí ele falou: eu sei, o diabo acabou de me falar isso aí. Toma cuidado com aquilo que eleva o teu ego, porque a porta que foi aberta, só os humildes entrarão. Essa igreja aqui estava debaixo de perseguição, pessoas dizendo que eles não eram merecedores. Quantas pessoas dizem que você está vivendo de fachada, que você está vivendo, está se escondendo atrás da Bíblia? Deixa eu te dar um conselho. Um dia disseram para mim: você está se escondendo atrás da Bíblia. Aí eu disse: estou mesmo, porque a Bíblia diz que ela é meu escudo e brocal. Se é para se esconder, eu tenho que me esconder atrás daquele que pode. A porta é dele, a chave é dele. Aí eu fiquei assim preocupado. Falei: se o judeu está querendo massacrar essa igreja e dizer que ela não é merecedora do reino de Deus e que a porta não vai ser aberta para ela porque ela não tem linhagem consanguínea, aí o Espírito Santo falou comigo: rapaz, deixa de ser bobo, dá uma olhadinha lá na genealogia de Jesus para você ver o negócio. Aí que eu entendi o que é a chave de Davi, irmão. Estou caminhando para o final. Quando ele fala: eu tenho a chave de Davi, mas antes ele diz: eu sou santo e verdadeiro. Eu abro porta que ninguém fecha, e fecho porta que ninguém abre. Está falando para a igreja. Aí eu falei: Jesus, quem é vocês? Aí eu fui lá na genealogia de Jesus. Aí eu encontrei Ruth, Moabita. Aí você pode dizer: mas o Moabita, né? Tinha ali tinha uma descendência, né? Porque não foram fruto de quê? Os Moabitas foram fruto de quê? Não foi incesto? Mas era parente. Aí eu falei: Jesus, mas ainda tem linhagem consanguínea. Jesus falou: anda um pouquinho mais para trás. Ai, Jesus. Quando eu cheguei lá na muralha de Jericó, que eu olhei Raabe, eu falei: agora eu entendi o que Deus está dizendo. A chave de Davi está aí. Deus já havia inserido na linhagem consanguínea do judeu. Isso aqui é tapa na cara do judeu, para dizer: o meu plano não é só para vocês, eu já escolhi o povo. Aleluia. Irmãos, começou em Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja
mãe era Ruth. E quem foi Salmão? Que casou com Raabe. Relato bíblico é mencionado também no Novo Testamento como pertencente à árvore genealógica de Jesus Cristo e do rei Davi. Quando ele diz: eu sou a raiz de Davi, eu sou do rebento de Davi, eu tenho a chave de Davi, eu sou o Messias que era prometido na Escritura, e dentro da minha linhagem está o teu sangue também, porque o teu sangue foi uma transfusão que ele fez lá na cruz, a primeira transfusão de sangue na história. É ele transferindo o sangue inocente para o sangue pecador. E tem gente ainda que não quer receber sangue de ninguém por conta de religiosidade. Não vou nem falar mais nada porque... Irmão, receber a doação desse sangue purifica você de todo pecado. Fala pro teu irmão que está do teu lado aí: você faz parte da família de Deus. Aleluia. Abre porta que ninguém fecha, só ele pode dar acesso ao reino de Deus, só ele. Fecha a porta que ninguém abre, só ele pode negar o acesso ao reino de Deus. Só ele, irmãos. Ligar e desligar, só ele pode. Só ele tem essa autoridade. A igreja não pode fazer isso, cristão não pode fazer isso. Sabe que quando eu lembro essa palavra aqui, isso me incomodou muito. Eu falei: Jesus, às vezes a gente julga as pessoas por tanta coisa, né? Porque o irmão usa uma roupa assim, porque o irmão não se veste assim, porque o irmão não ora assim, porque o irmão... A gente tem uma mania de taxar a santidade e a escolha de Deus em nossa vida por aparência, e não é nada disso. Se olhar para a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, não tinha expressão nenhuma, mas Jesus está dizendo: conheço as tuas obras e sei que tu não negou o meu nome, então eu vou te guardar da tribulação que vai vir sobre a terra para tentar os habitantes. Sabe quem vai passar por essa tentação primeiro? Vai ser o povo de Deus. Ou tu é crente ou tu não é. Outro ponto para meditar aqui, para finalizar: a porta ainda está aberta. A porta aqui também significa a oportunidade de serviço, tá? Não nega a oportunidade de trabalhar para o reino de Deus. Tem gente que perde tanta oportunidade, rapaz, tem tanto talento, não é? Eu estava falando com o Valderi aqui, eu fico tão feliz. Eu vi os meninos dele, tudo pequenininho, indo ele para a igreja, ele, a esposa dele. Você vê que a família está bem sucedida na presença de Deus, você vê a continuidade, a evolução. Aí quando eu chego aqui, o menino está grande, maior que o pai, tocando muito, fazendo o trabalho de Deus, a mãe toda feliz, o pai todo feliz, trabalhando e evoluindo. O pastor até falou comigo aqui: é muito bom quando alguém dá frutos. Então você tem toda uma oportunidade de dar fruto. Diferente da igreja de Filadélfia, que era debaixo de perseguição. Só que se você parar para analisar o cenário atual do nosso país, o negócio está ficando estreito. Essa é a hora de separar os homens dos meninos. Nós temos que nos posicionar, tem que se manter e continuar a falar da verdadeira palavra. Falar a verdade. Estão tentando calar a boca do crente, estão tentando colocar e dizer que aquilo que nós falamos é errado, mas não tem como bater de frente. Sabe por quê? Nós temos um livro, nós temos uma base, nós temos a lei de Deus sobre o nosso domínio, está na nossa mão. Não se pode, meu irmão, deixar que calem a sua boca. E você também não pode se moldar aos padrões desse mundo, porque a porta ainda está aberta. No versículo 16 do livro de João, do capítulo 10, versículo 16, olha só que palavra maravilhosa que vem de acordo com isso aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Falei: Jesus, Ele não deixou você de fora. Ele não deixou vocês de fora. Ele está falando isso aqui para o judeu. Ele está falando isso aqui, está reprovando os líderes judeus. Está dizendo que antes dele vieram ladrões e salteadores. Aí ele vai dizer assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tem gente que prega que é o diabo que vem para... Não, está aprendendo errado. É o ladrão.
Tem pessoas que tentam roubar a tua salvação. Tem gente que está tentando fechar a porta de acesso ao reino, mas essa porta está aberta aqui há anos. Sabe para quê, meu irmão? Para dar fruto, para te dar acesso, para você crescer, para você florescer, para você frutificar, para você se transportar ao reino dos céus. Então Cristo iria abrir uma porta diante daquela igreja, mas ele já havia aberto aquela porta que continuava mantendo aberta. Você pode dizer comigo: a porta está aberta até hoje e vai continuar para todo sempre. Para me finalizar aqui, eu venho, além da promessa da porta de continuidade e de salvação, ele vai finalizar aqui o texto dizendo aqui, que eu achei muito bacana isso: coluna no santuário. Coluna no santuário. Deus quer fazer você coluna no santuário. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Existem colunas que são visíveis, né? Se você analisar, tem certos lugares que você vai olhar, você vai ver a coluna lá. Aquela ali é uma coluna, ela é visível, está sustentando a casa. Todo mundo vê a coluna. Não sei se você vai entender, mas eu vou falar. Mas a maioria das colunas que seguram esse templo aqui, ninguém está vendo, tá vendo? Está dentro da parede, mas está sustentando a casa do mesmo jeito. Você talvez não tenha muita expressão, mas você mantém também a obra de pé. Se você está triste com alguma coisa que alguém falou e te diminuiu e disse que você não era capaz, lembre-se disso, saia daqui desse jeito. Eu sou coluna do santuário de Deus. Tu é coluna, irmão. Aí eu parei para analisar bem por que ele falou que ele seria um coluna. Ele falou de porta, falou de coluna. Ele está falando aqui da cidade. Aí quando eu entendi, falei, realmente, em 17 depois de Cristo, a cidade sofreu um grande terremoto. Quando Roma, através do imperador Tibério, reconstrói a cidade, aquela cidade já vem com um aspecto romano bom. Já viu as colunas romanas, como é que é feita? Eu imagino Jesus Cristo fazendo uma alusão para eles assim, ó. As colunas antes se abalaram e racharam, mas você que vai permanecer atravessando essa porta não vai rachar, tu vai permanecer firme. Ele está dizendo, tu vai continuar firme. Essa coluna que ele criou é uma coluna inabalável, coluna que não vai rachar, coluna reforçada, que mantém de pé a casa de Deus. Vou te fazer coluna no meu santuário e você nunca mais vai sair dali. Tem gente, irmão, que não acreditam que Deus tem na vida dela, mas eu vou te dizer, irmão, Ele já separou para você o papel de sustentar a obra de Deus. Ai, pastor, mas eu não tenho nem tanta expressão, às vezes eu só sento no banco, irmão. Só sentar no banco, tu já está ajudando o irmão, tu está ajudando o pastor. Tinha um obreiro, quando eu estava pastoreando diretamente, que ele nunca faltava no culto. Ele tocava o trompete. Saudoso evangelista Atílio tocava o trompete, que era uma maravilha, nunca faltava culto. Às vezes no culto da palavra o povo não queria vir, eu ficava triste, né? A gente fica triste, né, pastor? O povo não quer se alimentar da palavra. Tem gente que gosta muito, né, de outras coisas, né? Netflix, né? É bom, também gosto. Tem gente que gosta de outros negócios, mas eu quero a palavra. E às vezes na hora da palavra, meu Deus, mas porque o povo não está vindo, sem isso aqui não dá para sobreviver. Como entra pela porta, a porta está aberta, mas vai chegar um dia que ela vai fechar. Mas eu olhava para aquele obreiro, ele estava lá. Aquilo me dava um ânimo, me dava uma força. Que eu olhava, ele morava longe. Era um senhor já, mais de 70 anos. Mas ele estava lá, ô pastor, ô meu pastor. Eu tinha que honrar ele sempre, mas aquele homem sempre me encorajava. Às vezes, na terça-feira, dava vontade de ficar em casa. Eu vou descansar aqui, hoje eu vou levar desculpa no outro. Aí eu lembrava, não, o presbítero antigo, na época era presbítero, ele vai estar lá. Irmãos, tudo que você faz para a obra de Deus tem a sua significância. Tudo que você faz. Eu vou finalizar aqui. A cidade de Filadélfia, nos tempos bíblicos, possuía uma comunidade cristã fervorosa, que foi citada entre as 7 igrejas do Apocalipse. A igreja da cidade de Filadélfia era fiel ao Senhor,
apesar de estar localizada numa cidade que praticava culto ao imperador, além disso, os crentes da cidade de Filadélfia ainda tiveram de enfrentar a oposição dos judeus que viviam ali. O negócio na cidade de Filadélfia era tão forte que o judaísmo na cidade passou a ser só mais uma religião ali de purificação. Perderam até a força, o judeu, mas aí o judeu olhou assim e falou: nós perdemos a força, mas aquela igreja ali está muito forte, aquela igreja ali está muito avivada, aquela igreja tem comunhão, aquela igreja tem poder, temos que atrapalhar. Mas eis que o Senhor abriu essa porta e vai manter essa porta aberta, sabe por quê? Ele é o dono da porta, é Ele que tem a chave, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te dar a vitória. Meus irmãos, fique com essa palavra. Eu quero agradecer aqui a minha rica oportunidade de poder ministrar para os irmãos, mas saia daqui convicto de que a porta que Deus abriu para você, Ele não abre para qualquer um. Eu vou falar a verdade, não abre para qualquer um. Se você entender isso aqui que eu vou falar, você vai se sentir especial demais. A Bíblia diz que até o ímpio, né, vai existir por dia da perdição. Aí eu parei para analisar isso e falei assim: rapaz, tem gente que quer, às vezes quer. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus antigo, é o Deus de hoje também. E se você analisar, ser escolhido por Ele é um privilégio, porque todos os pecados distribuídos estão da glória de Deus. Todos os pecados, então ninguém merece. Então se Ele mata alguém, Ele é injusto? Não, porque Ele é o dono da vida, Ele que dá a vida, Ele que dá, pertence a Ele. E se Ele não escolher? Em qualquer